Centenas de cidades mineiras estão em alerta de tempo seco extremo. Segundo a Defesa Civil do Estado, a tendência é que a situação se estenda ao longo do período do inverno. 2 relatórios apontam o quadro de preocupação. Um é do Instituto Nacional de Meteorologia. Pelos dados do órgão, mais que dobrou o número de municípios incluídos na lista. Eram 169 e agora são 391, dos 853 do nosso estado. Os índices de umidade relativa mínima do ar devem variar entre 20% e 30%. Segundo o órgão, os níveis são alarmantes e estão muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O percentual indicado como saudável é acima de 50%. O outro relatório é do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e é ainda mais preocupante, com índice de umidade caindo para até 10%, como destaca o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, Tenente Coronel Carlos Eduardo Lopes. A Defesa Civil do nosso estado possui uma parceria com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos, que pertence ao IGAM, e vai vigorar até o dia 16, a previsão de baixa umidade relativa do ar, com percentuais de 10 a 20% da umidade no Triângulo, Noroeste e Norte de Minas, percentuais de 20 a 30% na região central, Campo das Vertentes, região sul, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e também aqui a região metropolitana de Belo Horizonte, e valores entre 30 e 40% na região do Jequitinhonha e Mucuri. Para que o cidadão mineiro possa entender um pouco mais sobre esses percentuais e na prática fazer uma associação de qual risco ele está sujeito, nós temos a umidade relativa do ar. Quando abaixo de 20%, nós podemos dizer que temos um alto risco, da população ter problemas respiratórios, ressecamento da pele e dos olhos, aumento do risco de incêndios florestais e também a dificuldade na manutenção da umidade do solo e das plantas. Quando o percentual de umidade do ar está entre 20% e 30%, nós podemos dizer que nós estamos com um risco moderado de ter desconforto respiratório, ressecamento da pele dos olhos, aumento do risco de incêndios em matas, em áreas secas e a necessidade de cuidados adicionais com as plantas e os solos. Já o percentual entre 30% e 50% de umidade é aquele onde nós consideramos a faixa ideal para a maioria das atividades que nós, seres humanos, e também o ambiente, o ecossistema e as plantas tendem a ter o seu equilíbrio natural. O Tenente Coronel alerta que o tempo seco deve permanecer em Minas até agosto. Nós podemos dizer que para a região sudeste do Brasil, onde está o estado de Minas Gerais, os registros mais baixos de umidade do ar realmente ocorrem durante o inverno, especialmente nos meses de junho, que é o mês corrente, julho e agosto. Durante esse período de inverno, algumas características climáticas contribuem para essa baixa umidade. Um deles é o predomínio de massas de ar seco, que é o que está causando justamente esse momento agora de baixa umidade. Nós temos regiões, que frequentemente são influenciadas por essas massas de ar seco, que vão inibir então a formação de nuvens e também de chuva. Nós temos a própria redução de chuvas, ou seja, nós estamos num período que não é comum, a presença de chuvas, e isso diminui então a precipitação e reduz então a umidade do solo e do ar, e também as altas pressões atmosféricas, que são mais comuns também durante o inverno. Então esse conjunto de fatores propicia para que no atual mês, em julho e agosto, tenhamos então a possibilidade de presença aí de eventos de baixa umidade. Ouvimos o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, Tenente Coronel Carlos Eduardo Lopes. Repórter Eustáquio Ramos.